Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal 2021. Nessa aula é muito importante, pessoal, porque nós vamos ver um conteúdo que vocês não podem entrar na prova sem saber esse conteúdo. Ele é importantíssimo, indicado no edital. Mas antes, só lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre um tópico do edital chamado Big Data, pessoal. E aí alguém pode me perguntar, professor, mas qual é o conceito teórico de Big Data? Nós podemos pegar um autor muito importante sobre Big Data, que é o Gartner, e ele cita Big Data como sendo grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Alguém pode me dizer, mas como assim? Que texto é esse? Vamos imaginar o seguinte, ele considera o Gartner Big Data como a ideia de que, vamos imaginar uma empresa, um supermercado, por exemplo. Imagina quantas caixas tem naquele supermercado fazendo os registros de todas as compras daqueles clientes. Olha o que diz Big Data, são grande quantidade de dados gerados em alta velocidade. Imagina num mega supermercado desses, quantos dados são gerados em um tempo pequeno, quer dizer, um pequeno espaço de tempo, são gerados muitos e muitos dados, isto é, dados gerados em grande quantidades, em alta velocidade. E ele ainda diz, por uma multiplicidade de fontes. Esse mesmo supermercado, ao mesmo tempo que tem alguém lá registrando, muitos caixas registrando as compras dos clientes, também tem gente realizando as compras para o supermercado dos fornecedores, tem acordos que são feitos, tem registro no RH dos funcionários. Então, só pegando um exemplo de uma grande rede de supermercados, a gente imagina que essa rede de supermercado tem grande quantidade de dados gerados em muita velocidade e por uma multiplicidade de fontes, como eu acabei de indicar. E aí entra um ponto muito importante na prova, que as provas aí do CESP-Sebrasp adoram cobrar os 5 Vs de Big Data. Quais são os 5 Vs de Big Data? Tem que lembrar, assim, primeiro o volume, quer dizer, uma grande quantidade de dados gerados, esse é o primeiro ponto. Aí, em muita velocidade, então o segundo V é velocidade na geração desse grande volume de dados. Variedade, que é por uma multiplicidade de fontes, como a gente viu, vindo os dados, então, de diversas fontes, de fontes variadas. E aí, 2 Vs adicionais aqui. Veracidade, quer dizer, para Big Data importa os dados que de fato têm uma veracidade dos dados. Professor, mas e se entrar em dados irreais, que são falsos? Bem, daí não serve para a empresa usar Big Data no futuro para analisar esses dados. Então, os dados que entram em sistemas de Big Data devem ter não só grande volume de dados, velocidade de dados, variedade, mas também devem ter veracidade, dados que tenham uma verdade para aquela empresa. E também valor, porque não adianta armazenar em sistemas de Big Data dados que não tenham um valor relevante para aquela empresa. Então, o outro ponto, o outro V da história é o valor. Eu vou repetir, vocês não podem entrar na prova, sem saber os 5 Vs de Big Data. Vem comigo, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Tem que entrar na prova sabendo 5 Vs de Big Data. Tu tem que pensar nisso e não pode esquecer até o dia da tua prova, certo? Outra coisa importante quando a gente fala de Big Data é que ela engloba tanto o que chamamos de dados estruturados, como também engloba dados não estruturados. Os dados estruturados são aqueles que estão formatados na forma de linhas e colunas em bancos de dados tradicionais, como, por exemplo, o cadastro dos clientes, o cadastro das vendas, o registro das vendas, o cadastro de fornecedores, o cadastro de produtos. Tudo isso que eu acabei de comentar aqui, pessoal, isso são dados estruturados. Os dados não estruturados são aqueles que não têm uma estrutura pré-definida, mas que são importantes para a empresa também, como, por exemplo, os vídeos da câmera de vídeo que estão sendo produzidos agora, as câmeras de segurança. Imagina quantos dados relacionados a esses vídeos que são produzidos constantemente são relevantes e outros não. Mas o Big Data trabalha, assim, então, com dados não estruturados, como esse que eu acabei de mencionar.
ou postagens nas redes sociais. Quantas e quantas postagens sobre essa empresa estão sendo feitas nesse momento, nesse exato momento, sobre aquela empresa nas redes sociais? Quantas postagens, não só da própria empresa, outras pessoas falando dessa empresa nas redes sociais, e de repente essa empresa acha interessante capturar esses dados e colocar em sistemas de Big Data. Esses são dados não estruturados, que não têm uma estrutura pré-definida, mas que são importantes para a empresa. E Big Data engloba tanto esses dados estruturados, com tabelas, com linhas, colunas, tudo organizadinho, como também os dados não estruturados, como eu acabei de citar aqui, né? Perfeito, pessoal. Vamos analisar isso em questões de provas de concurso aqui do CESP-Sebrasp. Com relação a Big Data, julgue o item subsequente. Além de estar relacionado à grande quantidade de informação a serem analisadas, o Big Data considera o volume, a velocidade e a variedade dos dados estruturados, dos quais se conhece a estrutura de armazenamento, bem como dos não estruturados, como imagens, vídeos, áudios e documentos. Será que isso está certo ou errado, pessoal? Quando ele fala sobre Big Data, ó, além de estar relacionado à grande quantidade de informações a serem analisadas, quer dizer volume, né? Grande quantidade de informações, Big Data já diz, isto é, o Big Data considera o volume, ele também botou ali a velocidade e a variedade dos dados. Ah, professor, mas citou só 3 vezes. Não importa, ele não está pedindo somente esses, mas esses 3 são corretos para Big Data. Volume é correto, velocidade é correto, variedade é correto. E ele trabalha com dados estruturados, como a questão disse? Trabalha. E trabalha também com dados não estruturados, como a questão disse? Trabalha também. Por isso marcamos essa questão como certa. Porque, professor, mas tinha que dizer os 5 vezes. Não, só se ele tivesse dito. Big Data corresponde somente a volume, velocidade e variedade. Ele não disse somente. Ele disse, olha, Big Data considera volume? Considera, está dentro dos 5 vezes. Considera velocidade? Considera, está dentro dos 5 vezes. Considera variedade? Considera, está dentro dos 5 vezes. Considera dados estruturados? Sim, como eu disse aqui. Considera dados não estruturados? Também. Portanto, está certíssima essa questão do CESP-Sebrasp, ok? Importante aí saber, porque senão alguém ficaria, não, tem que citar sempre os 5 vezes, obrigatoriamente. Não, ele não disse somente, ele falou considera velocidade, considera volume, considera variedade também. Muito importante essa questão. Vamos agora para uma outra questão do mesmo CESP-Sebrasp, agora já bem direta ao assunto que a gente está estudando dos 5 Vs. Olha o que diz lá, o termo Big Data se baseia em 5 Vs. Velocidade, virtuosidade, volume, vantagem e valor. Certo ou errado essa questão, pessoal? Para algum desavisado, o professor me disse que são 5 vezes, mas não adianta saber só que são 5 vezes, tem que saber que 5 vezes são esses. Lembra quais são os 5 vezes? Vamos voltar na historinha? Não esquece, faz um print da tela agora. Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. E olha o que ele colocou lá na questão para mostrar para vocês. Botou velocidade. Tá bom, velocidade é um dos 5 vezes. Virtuosidade não é, já está errado. Já está errado. Volume é? Volume é. Vantagem é? Vantagem não é. Valor é? Valor é. Então percebe que aqui, pessoal, ele começou a questão querendo enganar vocês, porque ele diz, se baseia em 5 vezes. Se baseia em 5 vezes, é verdade. Mas tem que saber quais são os 5 vezes. Porque nesse caso aqui, ó, virtuosidade não faz parte dos 5 vezes e vantagem não faz parte dos 5 vezes. Velocidade faz parte dos 5 vezes, volume faz parte dos 5 vezes e o valor também faz parte dos 5 vezes. Então, virtuosidade e vantagem aqui ficou errado, o que torna, de fato, essa questão errada aqui na nossa análise. Certo, pessoal? Bem importante aqui essas questões. Lembra, vocês não podem entrar na prova sem saber disso. Tem que saber disso. Está lá escrito Big Data e o CESP-Sebrasp, como a gente viu nessas 2 questões anteriores, exigia o conhecimento dos 5 Vs. Beleza, pessoal, era isso na nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Não esquece de marcar um gostei, se gostou, é claro, marca um gostei. Também deixa comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Se inscreve aqui no canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Era isso então. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos!